O que é discipulado? Olá, meus irmãos, você está no canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e hoje nós vamos estar falando sobre discipulado. Estaremos trazendo aqui uma definição de discipulado e este vídeo serve também como subsídios para as lições bíblicas do quarto trimestre de 2021 da revista CPAD Adultos, que tem como tema do trimestre o apóstolo Paulo, lição de número 8, Paulo, o discipulador de vida da escola bíblica dominical. Então, irmãos, veja que discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulos e fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação. O discipulado é parte da missão da igreja, você concorda comigo? Jesus formou discípulos, você sabe disso, e nos deu a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Veja Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando o Senhor diz dessa forma: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja que discipular é levar outras pessoas para Jesus, é ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Mas, meus irmãos, antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? Primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você. Segundo pedido é, assista o vídeo até o fim e você vai encontrar subsídios e muito mais informações para você enriquecer a sua aula e também ser edificado na palavra do Senhor. E terceiro pedido, caso você queira, você pode aí fazer um seu comentário, ele também é muito importante para nós. Muito bem, meus irmãos, dando sequência ao nosso estudo sobre o discipulado. Veja que há necessidade urgente de treinar, de ensinar, de capacitar, disciplinar, acompanhar cada membro da igreja para que o mesmo exerça seu chamado. E isso se dá por meio do discipulado. Para que cada membro cumpra o propósito de Deus, é preciso que cada membro do corpo de Cristo seja então discipulado. O discipulado genuíno que deve ser praticado na igreja é baseado no discipulado de Jesus, pois a igreja primitiva nasceu desse discipulado. Você sabe que os apóstolos foram os primeiros discipuladores da igreja e através deles milhares de discípulos foram formados. O discipulado é, portanto, o meio de formar discípulos de Cristo hoje. Jesus, antes de ser assunto ao céu, deixou os discípulos uma ordenança que podemos ver no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 até o 20, onde Jesus ordena aos seus discípulos irem por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar as coisas que ele os tinha ordenado durante seu ministério terreno. Portanto, tomando como base a ordem de Jesus, o discipulado cristão é a forma pela qual os discípulos de Jesus iriam fazer outros discípulos dele, ensinando a esses novos discípulos seus ensinamentos, seus preceitos, suas vontades e aquilo que vai dentro do coração de Jesus. O discipulado, antes de tudo, é um relacionamento entre um discipulador e o seu discípulo, um relacionamento entre um mestre e o seu aprendiz, a fim de transmitir o conhecimento, maturidade, ensinamentos para o crescimento da vida cristã no conhecimento de Deus, através de um relacionamento pessoal e próximo. O maior intuito do discipulado é levar o discípulo ao caminho da maturidade cristã e fazendo com que cada um se torne um discípulo de Jesus. Esse deve ser o alvo final do discipulado, levar as pessoas a serem discípulas de
Jesus Cristo. Portanto, discipulado é um compartilhamento de vida através de relacionamentos que passam pelo crivo da palavra de Deus. Esses vínculos, porém, geram alguns ônus para as partes envolvidas. Há um alto preço a ser pago que implica muitas vezes em tomar decisões e cumprir metas e objetivos. O objetivo do discipulado é formar novos discípulos de Jesus e edificar a vida uns dos outros e tornar cada membro da igreja alguém maduro em Deus, que se relaciona com Deus e com os irmãos de uma maneira bíblica, segundo a própria vontade de Deus. Veja, meus irmãos, que o alvo do discipulado hoje é levar cada membro da igreja a praticar a palavra de Deus, bem como ensinar a praticar a visão como igreja e formar o caráter de Cristo na vida dos discípulos. Como o discipulado trata-se de um relacionamento com propósito, o discipulado deve ser por toda a vida, recebendo e transmitindo a vida de Deus. Foi assim que Jesus disse que faria discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus ensinou. Logo, o discipulado deve sempre acontecer de uma pessoa madura para os mais imaturos. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus e, quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. O trabalho não acaba com a conversão, você sabe muito bem disso. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer e aprender mais sobre Jesus Cristo. Qualquer pessoa que queira pode ser discipulado. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, sem nenhuma distinção. Se converter é se tornar discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Agora você pode perguntar, quem pode discipular? Muito bem, qualquer crente que tenha conhecimento da Bíblia pode discipular. O objetivo do discipulado é formar discípulos que também conseguem ensinar outros discípulos. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Cada crente pode aprender e ensinar. Cada crente pode ajudar a discipular, usando os dons que Deus lhe dá. Discipular é trabalho da igreja toda, não apenas do pastor. Veja em Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16. Veja, meus queridos irmãos, que algumas pessoas podem ajudar a discipular. Agora, como isso pode ser feito? Primeiro, cuidando da evangelização. Segundo, pregando a palavra do Senhor. Terceiro, fazendo estudos bíblicos. E por último, acompanhando e aconselhando. Muito bem, meus irmãos, se você gostou deste vídeo, compartilhe aí na sua igreja com seus irmãos e amigos discipuladores, no discipulado da sua igreja, e que Deus em Cristo te abençoe sempre.